Antes de levantar, antes de olhar o celular, antes de responder mensagens, antes de pensar no trabalho, antes de lembrar das contas, antes de sentir o peso da semana chegando. Pare por um instante, porque o primeiro passo desta segunda-feira não deve ser dado sozinho. Talvez você ainda esteja deitado, talvez esteja sentado na beira da cama, talvez já esteja preparando o café, talvez esteja indo para o trabalho, talvez esteja ouvindo esta oração pela televisão, pelo celular, pelo computador ou por qualquer aparelho. Mas escute com o coração. Antes de você colocar os pés no chão, Deus já estava de pé. Antes de você imaginar os problemas desta semana, Deus já estava indo na frente. Antes da ansiedade tentar ocupar sua mente, Deus já estava preparando o caminho. Antes da segunda-feira começar a cobrar força de você, o Senhor já estava oferecendo graça. Não é por acaso que esta oração chegou até você nesta manhã. Talvez Deus tenha visto o seu cansaço antes mesmo de você abrir os olhos. Talvez Deus tenha visto aquele aperto no peito que aparece quando a semana começa. Talvez Deus tenha visto a sua preocupação com o trabalho, com a família, com o dinheiro, com as decisões, com a saúde, com aquilo que você precisa enfrentar e ainda não sabe como. E por isso, esta oração chegou agora, para que você não comece a semana sendo guiado pelo medo, mas pela presença de Deus, porque existe uma diferença enorme entre sair de casa sozinho e sair de casa com Deus indo na frente. Existe uma diferença enorme entre levantar carregando tudo e levantar entregando tudo. Existe uma diferença enorme entre começar a segunda-feira com ansiedade e começar a segunda-feira com oração. Hoje, antes do primeiro passo, antes do primeiro pensamento pesado, antes da primeira cobrança, antes da primeira conversa difícil, antes da primeira decisão. Vamos colocar esta semana nas mãos do Senhor. Respire fundo, solte devagar, acalme o coração. O dia está começando, mas Deus começou antes. A semana está chegando, mas Deus já está nela. Você ainda não sabe tudo o que vai acontecer, mas Deus já sabe. Você ainda não viu todos os caminhos, mas Deus já está abrindo o que precisa ser aberto e fechando o que precisa ser fechado. Então, antes de começarmos, escreva nos comentários com fé: Senhor, guia o meu primeiro passo. Escreva como uma entrega. Escreva como quem diz: eu não quero começar esta semana sozinho. Eu não quero sair correndo sem oração. Eu não quero deixar que a ansiedade seja a primeira voz desta manhã. Escreva: Senhor, guia o meu primeiro passo. E eu quero te pedir algo muito importante, com todo o coração. Se esta oração chegou até você nesta manhã de segunda-feira, não vá embora sem fazer parte desta missão de fé. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora e ative o sininho. Eu te peço isso não como propaganda. Eu te peço como quem acredita que uma oração pode mudar o início de um dia. Aqui nós publicamos orações todos os dias. E todos os dias existe alguém precisando começar de novo. Alguém que acorda cansado. Alguém que vai trabalhar preocupado. Alguém que sai de casa com medo. Alguém que carrega a família no coração. Alguém que precisa encontrar Deus antes de enfrentar o mundo. A sua inscrição fortalece esta missão. O sininho ajuda você a não perder a oração diária. E talvez a próxima oração seja exatamente a resposta que Deus quer colocar no seu coração. Deixe também o seu like neste vídeo. Esse gesto simples ajuda esta oração a alcançar mais vidas. Talvez, por causa do seu like, esta oração chegue a uma pessoa que está acordando agora sem forças, a alguém que está indo para o trabalho com ansiedade,
Há alguém que precisa entregar a semana antes de desabar. Há alguém que só precisava ouvir: Deus já está indo na frente. Compartilhe esta oração com alguém que vai começar a semana. Com alguém que trabalha muito, com alguém que está preocupado, com alguém que precisa de proteção, com alguém que precisa dar o primeiro passo com Deus. O seu compartilhamento pode ser o caminho que Deus usará para tocar uma vida que sofre em silêncio. Agora, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, nesta manhã de segunda-feira, antes que o dia tome velocidade, antes que as tarefas se acumulem, antes que as preocupações façam barulho, antes que eu dê o primeiro passo desta semana, eu me coloco diante de Ti. Eu não quero começar sem a Tua bênção. Eu não quero levantar carregando tudo sozinho. Eu não quero sair de casa com o coração desprotegido. Eu não quero entrar nesta semana guiado pela pressa, pelo medo ou pela ansiedade. Eu quero começar contigo. Senhor, guia o meu primeiro passo. Guia o primeiro pensamento desta manhã. Guia a primeira palavra que sair da minha boca. Guia a primeira decisão que eu precisar tomar. Guia o primeiro caminho que eu fizer. Guia o primeiro encontro. Guia a primeira conversa. Guia o primeiro desafio. Guia tudo, Senhor. Porque quando o primeiro passo é entregue a Deus, a semana inteira começa debaixo da Tua presença. Pai amado, talvez eu tenha acordado cansado. Talvez o corpo ainda peça descanso. Talvez a mente já esteja cheia. Talvez eu tenha dormido pensando no que precisa ser resolvido. Talvez eu tenha aberto os olhos e, antes mesmo de agradecer, já tenha sentido o peso das responsabilidades. Mas agora eu paro. Agora eu respiro. Agora eu entrego. Porque eu não quero deixar que o peso seja maior que a minha fé. Eu não quero deixar que a segunda-feira roube a minha paz antes mesmo do dia começar. Eu não quero deixar que as preocupações entrem primeiro no meu coração. Entra Tu primeiro, Senhor. Entra no meu pensamento. Entra na minha casa. Entra na minha rotina. Entra na minha agenda. Entra nos meus caminhos. Entra no meu trabalho. Entra nas minhas decisões. Entra antes de tudo. Porque se o Senhor entra primeiro, eu posso caminhar. Se o Senhor vai à frente, eu posso confiar. Se o Senhor abre caminho, eu não preciso ser dominado pelo medo. Senhor, eu Te entrego esta segunda-feira. Entrego as horas deste dia. Entrego o que está marcado. Entrego o que não está marcado. Entrego o que eu espero. Entrego o que pode me surpreender. Entrego as notícias que podem chegar. Entrego as conversas que terei. Entrego os lugares por onde passarei. Entrego as pessoas que encontrarei. Entrego cada detalhe. Que nada hoje esteja fora da Tua presença. Que nada hoje esteja fora do Teu cuidado. Que nada hoje esteja fora da Tua misericórdia. Senhor, eu Te entrego também a semana inteira, a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira, o sábado e o domingo que virá. Entrego cada dia antes que ele chegue. Entrego cada problema antes que ele apareça. Entrego cada porta antes que eu precise bater. Entrego cada decisão antes que eu precise escolher. Entrego cada batalha antes que eu precise lutar. Entrego tudo nas Tuas mãos, porque Tu já estás no amanhã. Tu já estás nos lugares onde eu ainda não cheguei. Tu já sabes o que eu ainda não sei. Tu já preparas aquilo que eu ainda nem consigo imaginar. Por isso, Senhor, vai à frente. Vai à frente dos meus passos. Vai à frente do meu trabalho.
Vai à frente dos meus estudos. Vai à frente dos meus compromissos. Vai à frente da minha casa. Vai à frente da minha família. Vai à frente dos meus projetos. Vai à frente das minhas preocupações. Vai à frente dos meus medos. Vai à frente de tudo que parece grande demais para mim. Abre as portas que vêm de ti. Fecha as portas que podem me afastar da paz. Livra-me dos caminhos errados. Livra-me das decisões tomadas no desespero. Livra-me das conversas que podem gerar confusão. Livra-me das armadilhas visíveis e invisíveis. Livra-me de toda palavra que tenta me desanimar. Livra-me de todo pensamento que tenta me enfraquecer. Livra-me de começar esta semana já derrotado por dentro. Senhor, levanta minha alma nesta manhã, não apenas o meu corpo. Levanta minha esperança, levanta minha coragem, levanta minha fé. Levanta minha vontade de fazer o bem. Levanta minha disposição. Levanta o que dentro de mim ficou cansado. Porque eu preciso sair para a vida. Mas não quero sair vazio. Eu preciso enfrentar tarefas. Mas não quero enfrentar sem ti. Eu preciso responder ao mundo. Mas não quero esquecer a tua voz. Eu preciso dar passos. Mas quero que cada passo seja guiado pela tua mão. Senhor Jesus, eu te peço por este primeiro passo. O primeiro passo fora da cama. O primeiro passo dentro da casa. O primeiro passo na rua. O primeiro passo no trabalho. O primeiro passo na escola. O primeiro passo em qualquer lugar onde eu precise estar. Que esse primeiro passo seja abençoado. Que ele não seja dado com medo. Que ele não seja dado com pressa cega. Que ele não seja dado em desespero. Que ele seja dado em fé, em confiança, em entrega, em paz. Porque eu creio. Antes de eu levantar, Deus já está indo na frente. Antes de eu falar, Deus já conhece minha necessidade. Antes de eu trabalhar, Deus já abençoa minhas mãos. Antes de eu pedir, Deus já vê o meu coração. Antes de eu me preocupar, Deus já está cuidando. Senhor, eu coloco diante de ti o meu trabalho. Se eu tenho trabalho, abençoa. Se estou procurando trabalho, abre portas. Se estou cansado do trabalho, renova minhas forças. Se estou enfrentando injustiças, dá-me sabedoria. Se estou sob pressão, dá-me paz. Se estou com medo de perder, sustenta-me. Se estou começando algo novo, guia-me. Se preciso de oportunidade, prepara o caminho. Abençoa minhas mãos. Abençoa minhas ideias. Abençoa meus esforços. Abençoa minha honestidade. Abençoa meu suor. Abençoa minha dedicação. Abençoa cada ambiente onde eu entrar. Que eu não leve peso para onde eu for, mas leve paz. Que eu não entre nos lugares contaminado pela ansiedade, mas revestido pela tua presença. Que eu não responda com dureza quando estiver cansado, mas com sabedoria. Que eu não deixe que a pressa roube minha humanidade. Que eu não me esqueça de que antes de qualquer função, eu sou filho, eu sou filha, eu pertenço a Deus. Senhor, eu te entrego minhas preocupações financeiras, as contas que vencem, as dívidas que preocupam, os compromissos assumidos, o medo de faltar, a insegurança do futuro, a pressão de sustentar, a vontade de dar o melhor para quem eu amo. Tu conheces tudo, tu sabes o que pesa no meu peito, tu sabes aquilo que às vezes eu não digo para ninguém. Tu sabes quando sorrio, mas por dentro estou fazendo contas. Tu sabes quando tento dormir, mas a mente fica pensando em soluções. Nesta manhã, eu te peço, dá-me providência, dá-me sabedoria, dá-me organização, dá-me oportunidades honestas, dá-me portas abertas, dá-me força para fazer o que precisa ser feito, mas também me dá paz, porque eu não quero que a preocupação financeira seja a primeira voz da minha semana.
Eu quero que a tua providência seja maior que o meu medo. Eu quero que a minha fé me lembre que o Senhor é Pai, e Pai não abandona seus filhos. Senhor, guia também minha família nesta segunda-feira, antes que cada um saia, antes que cada um siga seu caminho, antes que o dia se espalhe em muitas direções. Eu coloco todos diante de ti. Protege quem vai trabalhar, protege quem vai estudar, protege quem fica em casa, protege quem está doente, protege quem está longe, protege quem viaja, protege quem está triste, protege quem está preocupado, protege quem não sabe rezar, protege quem se afastou de ti, protege quem eu amo e não consigo acompanhar de perto. Vai à frente de cada familiar, na rua, no ônibus, no carro, no trabalho, na escola, no hospital, em qualquer lugar. Que nenhum mal os alcance, que nenhuma confusão os domine, que nenhuma decisão errada os afaste da paz, que nenhum perigo seja maior que a tua proteção. Senhor, se houver alguém da minha família começando esta semana cansado, renova. Se houver alguém começando com medo, acalma. Se houver alguém começando sem esperança, ilumina. Se houver alguém começando longe de ti, chama. Se houver alguém começando com dor, consola. Se houver alguém começando com ansiedade, abraça. E faz desta segunda-feira um dia guardado, um dia protegido, um dia conduzido. Um dia em que a nossa casa sinta que Deus foi à frente. Senhor, eu te entrego também a minha mente, porque a semana às vezes começa dentro da cabeça antes de começar na agenda. São pensamentos, previsões, medos, listas, cobranças, lembranças, comparações, ansiedades. E quando percebo, já estou cansado antes mesmo de começar. Por isso, limpa minha mente nesta manhã. Organiza meus pensamentos. Tira o excesso. Silencia o medo. Afasta a confusão. Diminui o barulho interior. Ajuda-me a pensar com clareza. Ajuda-me a não sofrer antes da hora. Ajuda-me a não imaginar o pior. Ajuda-me a não transformar possibilidades em tormentos. Ajuda-me a viver o dia de hoje com fé. Um passo de cada vez. Uma tarefa de cada vez. Uma decisão de cada vez. Uma respiração de cada vez. Senhor, guia o meu primeiro passo. E depois, guia o segundo. E depois o terceiro. E quando eu perceber, estarei caminhando não sozinho, mas contigo. Porque a vida não precisa ser vencida inteira de uma vez. A semana não precisa ser carregada inteira nesta manhã. Eu não preciso resolver todos os dias agora. Eu preciso apenas entregar o primeiro passo e confiar que o Senhor conduzirá os próximos. Senhor, dá-me disciplina sem dureza. Dá-me coragem sem ansiedade. Dá-me foco sem perder a paz. Dá-me produtividade sem esquecer a alma. Dá-me responsabilidade sem carregar culpa. Dá-me força sem perder ternura. Dá-me rapidez quando for necessário, mas também dá-me sabedoria para parar quando eu precisar. Que esta semana não me roube de mim. Que esta semana não roube minha oração. Que esta semana não roube minha calma. Que esta semana não roube meu amor. Que esta semana não roube minha presença dentro da minha própria casa. Que esta semana não me transforme em alguém frio, apressado e distante. Senhor, eu quero cumprir minhas responsabilidades, mas quero continuar humano. Quero trabalhar, mas quero continuar em paz. Quero resolver, mas quero continuar confiando. Quero avançar, mas quero continuar contigo. Jesus amado, coloca a tua mão sobre esta manhã, sobre este começo, sobre este dia que ainda está abrindo, sobre esta semana que ainda parece uma página em branco. Escreve comigo, Senhor. Escreve com tua graça. Escreve com tua luz. Escreve com tua providência.
Escreve com teus livramentos, escreve com tua misericórdia. E se algo fugir dos meus planos, que eu não fuja da tua paz. Se algo der errado, que eu não perca a fé. Se alguém me tratar mal, que eu não devolva com amargura. Se surgir uma dificuldade, que eu não esqueça que o Senhor vai à frente. Se o dia ficar pesado, que eu me lembre desta oração. Senhor, guia o meu primeiro passo e guia também meu retorno para casa, porque eu quero sair em paz, mas também quero voltar em paz. Quero que minha casa receba uma pessoa menos carregada, menos irritada, menos dominada pelo peso do dia. Quero voltar sabendo que Deus esteve comigo. Quero chegar ao fim desta segunda-feira e dizer: o Senhor me sustentou, o Senhor me guiou, o Senhor foi à frente, o Senhor cuidou de mim. Pai amado, eu te peço pelos que começam esta semana sem motivação, por quem acordou triste, por quem não queria levantar, por quem se sente preso a uma rotina pesada, por quem perdeu o brilho, por quem está trabalhando apenas por necessidade, por quem está procurando uma razão para continuar, por quem não consegue ver saída, por quem está emocionalmente exausto. Visita essas pessoas nesta manhã. Dá a elas uma pequena luz, uma força nova, uma coragem silenciosa, um sinal do teu cuidado. Mostra que a segunda-feira não precisa ser inimiga. Ela pode ser altar, pode ser recomeço, pode ser campo de missão, pode ser lugar onde Deus vai à frente, pode ser o dia em que uma graça começa discretamente, pode ser o primeiro passo de uma resposta, pode ser o começo de uma mudança. Senhor, muda a forma como olho para esta segunda-feira, que eu não veja apenas peso, que eu veja possibilidade, que eu não veja apenas cobranças, que eu veja oportunidade de confiar, que eu não veja apenas luta, que eu veja caminho, que eu não veja apenas rotina, que eu veja presença de Deus escondida nas pequenas coisas, no café, na respiração, na luz da manhã, no caminho, no trabalho honesto, na palavra certa, na proteção invisível, na força que chega quando eu penso que não vou conseguir. Senhor, ensina-me a reconhecer tua presença nos detalhes, porque muitas vezes eu espero grandes sinais, mas o Senhor me sustenta nas pequenas graças. A graça de levantar, a graça de respirar, a graça de ter uma nova chance, a graça de recomeçar, a graça de rezar, a graça de pedir ajuda, a graça de não desistir, a graça de dar o primeiro passo. Agora, meu irmão, minha irmã, se puder, coloque a mão sobre o coração e diga em silêncio: Senhor, guia o meu primeiro passo. Senhor, vai à frente da minha semana. Senhor, acalma minha ansiedade. Senhor, protege minha família. Senhor, abençoa meu trabalho. Senhor, guarda minha mente. Senhor, conduz meus caminhos. Respire fundo. Solte devagar. Imagine o Senhor indo à frente de você, abrindo caminho, iluminando o que estava escuro, preparando encontros, guardando suas entradas e saídas, afastando perigos, colocando paz onde havia medo. E enquanto você dá o primeiro passo, Deus vai à frente. Você não está atrasado para a graça. Você não está esquecido. Você não está sozinho nesta segunda-feira. O Senhor conhece sua semana antes dela acontecer. E Ele pode conduzir tudo com amor. Se esta oração está tocando o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, guia o meu primeiro passo. Escreva também o seu pedido de oração para esta semana. Pode ser pelo trabalho, pela família, pela saúde, por uma porta aberta, por proteção, por paz, por uma decisão, por aquilo que só Deus sabe. Coloque nos comentários como quem coloca no altar. E mais uma vez, eu te peço com todo carinho,
Inscreva-se neste canal. Ative o sininho. Caminhe conosco todos os dias em oração. A sua inscrição fortalece esta missão de fé. O seu like ajuda esta oração a alcançar mais pessoas que precisam começar a semana com Deus. E o seu compartilhamento pode ser o caminho que o Senhor usará para tocar alguém que está começando esta segunda-feira cansado, preocupado ou sem esperança. Deixe o like agora. Compartilhe com alguém que precisa dar o primeiro passo com Deus. Agora permaneça. A oração continua. A segunda-feira ainda está sendo entregue. E Deus já está indo na frente. E Deus já está indo na frente. Essa é a verdade que precisa acompanhar você durante toda esta manhã. Antes do trânsito, antes das mensagens, antes das cobranças, antes das reuniões, antes das conversas difíceis, antes dos imprevistos, antes das notícias, antes do medo tentar crescer, Deus já está indo na frente. Ele não chega atrasado. Ele não se surpreende com aquilo que surpreende você. Ele não perde o controle quando a sua mente se agita. Ele não abandona o caminho quando você se sente inseguro. Ele é o Deus que vai adiante, o Deus que abre portas, o Deus que prepara livramentos, o Deus que sustenta o coração quando a semana parece grande demais. Senhor, meu Deus, nesta segunda parte da oração, eu quero continuar entregando a Ti cada passo desta manhã, porque eu sei que, se eu não entregar, posso começar a carregar. E quando eu carrego sozinho, eu me canso mais rápido. Quando eu começo sem oração, a ansiedade encontra espaço. Quando eu deixo a pressa mandar, eu perco a paz. Quando eu esqueço que o Senhor vai à frente, eu começo a caminhar como se tudo dependesse apenas de mim. Mas hoje eu quero viver diferente. Hoje eu quero começar com fé. Hoje eu quero levantar com uma certeza dentro do coração. Deus vai à frente. Deus abre caminho. Deus guarda meus passos. Deus conduz esta semana. Senhor, guia o meu primeiro passo. E guia também aquilo que vem depois dele. Guia minhas escolhas pequenas. Guia a forma como vou responder às pessoas. Guia meu humor. Guia minha paciência. Guia minha atenção. Guia meu silêncio. Guia minha coragem. Guia minha maneira de enfrentar problemas. Guia minha capacidade de não perder a paz quando algo sair diferente do planejado. Porque talvez o maior milagre desta segunda-feira não seja tudo acontecer do meu jeito. Talvez o maior milagre seja meu coração permanecer em paz, mesmo quando algo fugir do meu controle. Talvez o maior milagre seja eu não reagir com raiva, não me desesperar, não desanimar, não desistir, não falar palavras que machucam, não permitir que a ansiedade governe minhas decisões. Senhor, faz esse milagre em mim, o milagre da serenidade, o milagre da confiança, o milagre de uma alma que começa a semana sabendo que Deus está no caminho. Pai amado, eu te entrego os lugares por onde vou passar. A rua, o transporte, o carro, o ônibus, o metrô, a estrada, o trabalho, a escola, a faculdade, o consultório, o comércio, a casa de alguém, cada ambiente onde meus pés entrarem nesta semana. Vai à frente, Senhor. Prepara o caminho. Protege minhas entradas e saídas. Afasta acidentes. Afasta perigos. Afasta confusões. Afasta más intenções. Afasta toda armadilha. Afasta todo o mal visível e invisível. Que eu passe pelos lugares debaixo da tua proteção. Que a tua mão esteja sobre mim. Que a tua luz me acompanhe. Que a tua paz vá comigo. Que eu não caminhe como alguém abandonado, mas como filho, como filha, como alguém guardado pelo Pai. Senhor, abençoa também as pessoas que cruzarão o meu caminho. Algumas serão gentis, outras talvez sejam difíceis.
Algumas virão com paz. Outras talvez tragam tensão. Algumas precisarão de mim. Outras talvez me testem a paciência. Mas eu te peço, guia meus encontros. Coloca pessoas certas no meu caminho. Afasta influências que confundem. Afasta palavras que me desviam. Afasta conversas que não edificam. Afasta propostas erradas. Afasta decisões precipitadas. E se eu precisar lidar com pessoas difíceis, dá-me sabedoria. Não permitas que a grosseria de alguém roube minha paz. Não permitas que a impaciência de alguém desperte o pior em mim. Não permitas que eu devolva ferida com ferida. Dá-me mansidão, dá-me firmeza, dá-me discernimento, dá-me autocontrole, dá-me um coração conduzido por ti. Senhor, eu te entrego as primeiras palavras desta semana. Que minha boca não seja instrumento de reclamação desde cedo. Que minha boca não espalhe pessimismo. Que minha boca não alimente fofoca. Que minha boca não aumente problemas. Que minha boca não destrua ambientes. Que minhas palavras sejam limpas. Se eu precisar corrigir, que eu corrija com amor. Se eu precisar pedir algo, que eu peça com respeito. Se eu precisar defender a verdade, que eu fale com coragem. Se eu precisar calar, que eu cale com sabedoria. Que minhas palavras nesta segunda-feira não sejam guiadas pelo cansaço, mas pela tua presença. Senhor, guia minha língua. Guia meus pensamentos antes que virem palavras. Guia minhas emoções antes que virem reações. Guia meu coração antes que ele fale, porque muitas vezes eu me arrependo não do que vivi, mas do que falei no impulso. Não permitas que isso aconteça hoje. Coloca guarda na minha boca. Coloca paz no meu coração. Coloca luz na minha mente. Senhor, eu entrego também os meus pensamentos repetitivos, aqueles que começam cedo e parecem não parar. Será que vai dar certo? Será que vou conseguir? Será que vai faltar? Será que vou falhar? Será que vou receber resposta? Será que algo ruim vai acontecer? Será que vou dar conta? Senhor, tu sabes como esses pensamentos cansam. Eles roubam força antes mesmo da batalha começar. Eles criam pesos que talvez nem existam. Eles transformam amanhã em tempestade. Por isso, nesta segunda-feira, eu peço: liberta minha mente da antecipação do medo. Ajuda-me a viver o que é real. Ajuda-me a enfrentar o que existe. Ajuda-me a entregar o que ainda não chegou. Ajuda-me a não sofrer por problemas imaginários. Ajuda-me a não fazer da minha mente uma sala de preocupação. Faz da minha mente um lugar de oração. Um lugar onde tua palavra possa habitar. Um lugar onde a esperança tenha espaço. Um lugar onde a confiança seja maior que o desespero. Senhor, guia meu primeiro pensamento quando algo der errado. Que eu não pense imediatamente: tudo acabou. Nada dá certo. Eu não consigo. Estou sozinho. Mas que eu pense: Deus está comigo. Deus vai me conduzir. Deus me dará sabedoria. Deus já está indo na frente. Porque o primeiro pensamento diante da dificuldade pode mudar o meu dia inteiro. Então, Senhor, educa minha mente. Ensina-me a pensar com fé. Ensina-me a olhar com esperança. Ensina-me a interpretar a vida sem esquecer da tua presença. Pai amado, eu te entrego as tarefas desta semana, as grandes e as pequenas, as visíveis e as invisíveis, as que as pessoas reconhecem e as que ninguém vê. Abençoa cada uma. Abençoa meu esforço. Abençoa meu tempo. Abençoa minha organização. Abençoa minha disposição. Abençoa minha capacidade de começar. Porque às vezes o mais difícil é começar. É dar o primeiro passo. É sair do lugar. É abrir o computador. É pegar a ferramenta. É fazer a ligação.
é arrumar a casa, é enfrentar uma conversa, é procurar uma solução, é tomar uma decisão, é retomar algo que ficou parado. Mas hoje, Senhor, eu peço, dá-me força para começar. Não preciso resolver tudo em um único momento, mas preciso dar o primeiro passo com fé. Preciso fazer o que está ao meu alcance. Preciso agir sem desespero. Preciso confiar sem cruzar os braços. Preciso trabalhar como quem sabe que Deus abençoa mãos honestas. Senhor, abençoa minhas mãos. Que minhas mãos sejam instrumentos de trabalho, de cuidado, de serviço, de honestidade, de construção, de ajuda. Que minhas mãos não sirvam ao mal, que minhas mãos não se fechem ao bem, que minhas mãos não se cansem de fazer o que é correto. Abençoa tudo aquilo que minhas mãos tocarem nesta semana: o alimento, o trabalho, os documentos, as ferramentas, o volante, o celular, a mesa, a porta, a vida de alguém. Que haja bênção no que eu fizer, que haja responsabilidade, que haja zelo, que haja amor, que haja Deus. Senhor, eu te entrego também minha casa nesta segunda-feira. Antes que o dia se espalhe, antes que cada pessoa siga para um lado, antes que a rotina tome conta, eu peço, abençoa este lar. Que esta casa não comece a semana em guerra, que esta casa não comece a semana em ansiedade, que esta casa não comece a semana cheia de irritação, que esta casa seja coberta pela tua paz. Passa pelos quartos, passa pela sala, passa pela cozinha, passa pela porta de entrada, passa por cada canto, afasta todo o peso espiritual, afasta toda a divisão, afasta toda tristeza sem nome, afasta toda inquietação, afasta toda palavra negativa, afasta todo medo. Que a tua presença entre antes das preocupações, que a tua luz entre antes do barulho, que a tua bênção permaneça quando cada um sair, e que, ao voltarmos, encontremos um lar guardado por ti. Senhor, eu te peço pela minha família nesta manhã. Cada pessoa tem uma batalha, cada pessoa carrega algo, cada pessoa tem pensamentos que talvez não diga, cada pessoa começa a semana de um jeito. Tu conheces todos, chama pelo nome cada um. Guia o primeiro passo de cada familiar. Guia o primeiro passo dos filhos. Guia o primeiro passo dos pais. Guia o primeiro passo do esposo. Guia o primeiro passo da esposa. Guia o primeiro passo dos irmãos. Guia o primeiro passo dos avós. Guia o primeiro passo daqueles que amo e que estão longe. Se alguém está indo para o trabalho, protege. Se alguém está indo para a escola, protege. Se alguém está indo ao médico, protege. Se alguém está em casa, protege. Se alguém está em viagem, protege. Se alguém está começando uma fase nova, protege. Se alguém está enfrentando um problema, sustenta. Se alguém está triste, consola. Se alguém está ansioso, acalma. Se alguém está perdido, conduz. Que ninguém da minha família dê o primeiro passo sem tua bênção. Que ninguém da minha família caminhe sem tua proteção. Que ninguém da minha família se sinta abandonado nesta semana. Senhor, eu te entrego também as decisões que sei que preciso tomar e aquelas que ainda vão surgir. Pequenas decisões, grandes decisões, decisões financeiras, decisões familiares, decisões profissionais, decisões de fé, decisões sobre conversas, decisões sobre caminhos, decisões sobre o que aceitar e o que recusar. Senhor, ilumina-me. Não permitas que eu decida movido pelo medo. Não permitas que eu decida movido pela raiva. Não permitas que eu decida movido pela pressa. Não permitas que eu decida movido pela carência. Não permitas que eu decida movido pela comparação. Dá-me discernimento, dá-me paz, dá-me coragem,
Dá-me humildade para esperar quando não for o momento e firmeza para agir quando for necessário. Senhor, guia o meu primeiro passo diante das escolhas. Que eu não corra atrás do que não vem de ti. Que eu não force portas que o Senhor fechou para me proteger. Que eu não fuja das portas que o Senhor abriu por medo. Que eu não confunda facilidade com vontade de Deus. Que eu não confunda dificuldade com abandono. Que eu saiba ouvir. Que eu saiba esperar. Que eu saiba caminhar. Senhor, nesta manhã, eu quero entregar também o meu emocional. Porque muitas vezes a segunda-feira mexe comigo. Talvez pela pressão. Talvez pelo recomeço. Talvez pelo medo do que virá. Talvez por lembrar que tenho muito a resolver. Então, Senhor, toca minhas emoções. Acalma meu coração, tira a irritação antecipada, tira a tristeza sem explicação, tira a sensação de peso, tira a vontade de desistir antes de tentar, tira a impaciência, tira a comparação com a vida dos outros, tira a culpa por não estar onde eu gostaria e coloca esperança, coloca ânimo, coloca coragem, coloca uma força tranquila. Não uma euforia passageira, mas uma força que permanece. A força de quem sabe que Deus vai à frente. Senhor, eu peço por todas as pessoas que estão ouvindo esta oração e começam a semana sem trabalho, com currículos enviados, com entrevistas esperadas, com portas fechadas, com medo de não conseguir, com vergonha de pedir ajuda, com preocupação por causa da família. Pai, visita essas pessoas, abre portas honestas, prepara oportunidades, toca o coração de quem pode ajudar, dá direção, dá criatividade, dá esperança. Não permitas que o desemprego roube a dignidade de ninguém. Não permitas que a espera destrua a fé. Não permitas que a pessoa se sinta inútil. Senhor, guia também o primeiro passo de quem procura uma chance. Que esta semana traga sinais, caminhos, contatos, respostas e, acima de tudo, que traga paz para continuar buscando. Senhor, eu peço por quem começa esta segunda-feira doente, por quem acordou com dor, por quem tem exames, por quem espera resultado, por quem precisa de tratamento, por quem acompanha alguém enfermo, por quem está cansado da luta pela saúde. Bom Deus, vai à frente, vai aos hospitais, vai aos consultórios, vai aos quartos, vai às filas, vai aos lugares onde há medo, dá bons profissionais, dá sabedoria médica, dá conforto, dá força, dá paciência, dá esperança. E que ninguém que sofre se sinta sozinho nesta manhã. Senhor, eu te entrego também quem começa esta semana triste, quem está vivendo luto, quem sente saudade, quem sente falta de alguém, quem acorda e percebe uma ausência, quem tenta seguir, mas por dentro sente um vazio. Visita com ternura, sem pressa, sem exigir reação, apenas visita, consola, abraça, sustenta, que a tua presença seja companhia, que tua paz seja abrigo, que tua luz entre devagar onde a dor ainda está sensível. Senhor, guia o primeiro passo também de quem está recomeçando depois de uma perda, de uma mudança, de uma crise, de uma decepção. Recomeçar assusta, mas contigo é possível. Senhor, esta semana pode trazer desafios, mas também pode trazer graças, pode trazer portas, pode trazer respostas, pode trazer encontros certos, pode trazer soluções, pode trazer livramentos, pode trazer recomeços, pode trazer pequenas alegrias. E eu não quero entrar nela apenas esperando o pior. Eu quero entrar esperando por Deus, esperando tua presença, tua condução, tua providência, teus sinais, tuas misericórdias, que se renovam a cada manhã. Senhor, renova tua misericórdia sobre mim nesta segunda-feira.
Renova meu ânimo, renova minha fé, renova minha esperança, renova minha capacidade de amar, renova minha paciência, renova minha vida de oração, renova minha forma de trabalhar, renova minha forma de olhar para a semana, renova o que ficou cansado em mim, e quando eu der o primeiro passo, que eu sinta por dentro: eu não estou indo sozinho, Deus já foi à frente. Agora, se você está rezando comigo, diga no seu coração: Senhor, eu entrego esta segunda-feira. Senhor, eu entrego esta semana. Senhor, eu entrego minha casa. Senhor, eu entrego minha família. Senhor, eu entrego meu trabalho. Senhor, eu entrego minhas preocupações. Senhor, eu entrego meu primeiro passo. Respire, permaneça um instante, porque Deus não quer apenas abençoar o seu caminho. Ele quer caminhar com você. Não quer apenas resolver algo fora. Ele quer fortalecer você por dentro. Não quer apenas abrir portas. Ele quer te ensinar a atravessá-las com fé. Não quer apenas mudar a semana. Ele quer mudar a forma como você começa a semana. Com menos medo, com mais confiança, com menos pressa, com mais presença, com menos ansiedade, com mais oração. E se esta oração continua falando ao seu coração, escreva nos comentários: Deus já está indo na frente. Escreva como uma declaração de fé. Escreva para que outras pessoas também leiam e se fortaleçam. Deixe também o seu pedido de oração para esta semana. E se você ainda não deixou o seu like, deixe agora. O seu like ajuda esta oração a chegar a mais pessoas que precisam começar a segunda-feira com Deus. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui nós rezamos todos os dias. E talvez a próxima oração seja exatamente o impulso que Deus usará para levantar você em uma manhã difícil. A sua inscrição fortalece esta missão. O seu compartilhamento pode levar esta oração para alguém que está quase sem forças para dar o primeiro passo. Compartilhe com fé. Agora, seguimos rezando, porque o dia está começando. A semana está nas mãos de Deus. E o primeiro passo já foi entregue ao Senhor. E o primeiro passo já foi entregue ao Senhor. Agora, antes de terminar esta oração, antes que a segunda-feira avance, antes que você mergulhe nas tarefas, antes que as mensagens chamem, antes que o mundo peça pressa, fique mais um instante na presença de Deus, porque talvez este seja o momento mais importante da sua manhã. O momento em que a sua alma entende: eu não comecei sozinho, eu não estou indo sozinho, eu não preciso carregar a semana inteira agora. Deus já está indo na frente. Senhor meu Deus, nesta parte final da oração, eu quero selar diante de Ti esta segunda-feira. Eu quero colocar nas Tuas mãos tudo o que sou, tudo o que tenho, tudo o que espero, tudo o que temo, tudo o que preciso enfrentar, tudo o que ainda não entendo. Eu entrego o primeiro passo e entrego também todos os passos que virão depois. Entrego o caminho até o trabalho. Entrego o caminho dentro de casa. Entrego o caminho da escola. Entrego o caminho da busca por emprego. Entrego o caminho dos exames. Entrego o caminho das decisões. Entrego o caminho das conversas. Entrego o caminho da semana inteira. Senhor, vai à frente. Vai à frente quando eu estiver seguro. Vai à frente quando eu estiver com medo. Vai à frente quando eu souber o que fazer. Vai à frente quando eu não souber. Vai à frente quando tudo parecer simples. Vai à frente quando tudo parecer pesado. Vai à frente quando eu estiver animado. Vai à frente quando eu estiver cansado. Porque eu não quero caminhar guiado apenas pelas minhas forças. Eu quero caminhar guiado pela Tua presença. Senhor, abençoa esta manhã.
Abençoa meu levantar. Abençoa meu respirar. Abençoa meu café. Abençoa minha saída. Abençoa minha entrada. Abençoa minha casa. Abençoa meu trabalho. Abençoa minha família. Abençoa minha mente. Abençoa meu coração. Abençoa tudo aquilo que eu vou tocar hoje. Que este dia não seja dominado pela ansiedade. Que este dia não seja tomado pela pressa. Que este dia não seja vencido pelo medo. Que este dia seja conduzido por Deus. Senhor, eu te peço, protege-me de todo o mal. Protege minha família. Protege meus caminhos. Protege minhas escolhas. Protege meus pensamentos. Protege minhas palavras. Protege minha fé. Protege meu coração de tudo aquilo que tenta me roubar a paz. Livra-me de acidentes. Livra-me de confusões. Livra-me de más notícias que eu não tenha força para carregar sozinho. Livra-me de decisões precipitadas. Livra-me de palavras ditas no impulso. Livra-me de ambientes pesados. Livra-me de pessoas mal intencionadas. Livra-me de tudo aquilo que não vem de ti. E se algum desafio aparecer, Senhor, que eu não me desespere, que eu não pense que estou abandonado, que eu não esqueça esta oração, que eu me lembre, Deus já foi à frente, Deus já sabe, Deus já cuida, Deus já prepara, Deus já sustenta. Pai amado, coloca paz dentro de mim, uma paz firme, uma paz simples, uma paz que não dependa de tudo dar certo, uma paz que permaneça mesmo quando algo sair diferente do planejado, uma paz que me ajude a respirar antes de responder, a esperar antes de decidir, a rezar antes de me preocupar, a confiar antes de me desesperar. Senhor, guia meu primeiro pensamento diante de cada situação. Que eu não comece pensando no pior, que eu não comece me derrotando por dentro, que eu não comece dizendo que não vou conseguir, que eu comece dizendo: o Senhor está comigo, o Senhor vai à frente, o Senhor me dará força, o Senhor me dará sabedoria, o Senhor me conduzirá. Jesus amado, abençoa meu trabalho nesta semana, abençoa quem está empregado, abençoa quem está procurando emprego, abençoa quem trabalha em casa, abençoa quem trabalha na rua, abençoa quem trabalha cuidando de alguém, abençoa quem trabalha cansado, mas não desiste, abençoa quem precisa de uma oportunidade, abençoa quem precisa de uma porta aberta, abençoa quem precisa de sustento, que não falte pão, que não falte coragem, que não falte direção, que não falte providência, que não falte esperança. Senhor, abençoa também minha vida financeira. Dá-me sabedoria para administrar. Dá-me prudência para decidir. Dá-me força para trabalhar. Dá-me oportunidades honestas. Dá-me livramento de dívidas sufocantes. Dá-me paz para organizar o que precisa ser organizado. E não permitas que o medo da falta seja maior que a confiança na tua providência. Eu sei, Senhor, o Senhor é Pai, e um pai não abandona seus filhos. Senhor, cuida da minha família nesta segunda-feira. Guarda quem sai, guarda quem fica, guarda quem trabalha, guarda quem estuda, guarda quem está doente, guarda quem está preocupado, guarda quem está triste, guarda quem está longe, guarda quem eu amo e não consigo acompanhar de perto. Vai à frente de cada um. Coloca tua mão sobre cada caminho. Afasta perigos. Afasta confusões. Afasta más companhias. Afasta decisões erradas. Afasta toda sombra e aproxima cada coração da tua paz. Se houver alguém da minha família começando esta semana sem forças, levanta. Se houver alguém começando com medo, acalma. Se houver alguém começando com dor, consola. Se houver alguém começando perdido, conduz. Se houver alguém começando distante da fé, chama pelo nome. Senhor,
Que esta semana seja uma semana de proteção para minha casa. Uma semana de portas abertas. Uma semana de livramentos. Uma semana de reconciliação. Uma semana de respostas. Uma semana de paz. Mesmo que haja lutas. Mesmo que haja tarefas. Mesmo que haja desafios. Que haja Deus em tudo. Espírito Santo, vem comigo nesta segunda-feira. Vem sobre minha mente. Vem sobre minhas emoções. Vem sobre minha voz. Vem sobre minhas mãos. Vem sobre meus passos. Vem sobre meus pensamentos. Vem sobre minha casa. Vem sobre meu trabalho. Vem sobre esta semana. Dá-me luz. Dá-me ânimo. Dá-me coragem. Dá-me paciência. Dá-me discernimento. Dá-me mansidão. Dá-me força para fazer o bem. Dá-me humildade para recomeçar. E quando eu me sentir fraco, lembra-me que a tua graça me sustenta. Senhor, eu declaro nesta manhã, a minha segunda-feira pertence a Deus. A minha semana pertence a Deus. O meu trabalho pertence a Deus. A minha família pertence a Deus. A minha casa pertence a Deus. A minha saúde pertence a Deus. Os meus caminhos pertencem a Deus. O meu futuro pertence a Deus. E tudo aquilo que pertence a Deus está guardado nas mãos do Pai. Por isso, eu não vou começar esta semana derrotado. Eu não vou começar esta semana com medo. Eu não vou começar esta semana ouvindo mais a ansiedade do que a fé. Eu vou começar com Deus. Eu vou dar o primeiro passo com Deus. Eu vou caminhar com Deus. Eu vou confiar em Deus. Porque antes de eu levantar, antes de eu sair, antes de eu enfrentar, antes de eu decidir, o Senhor já estava indo na frente. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã. Obrigado por esta oração. Obrigado porque eu não estou sozinho. Obrigado porque a semana está nas tuas mãos. Obrigado porque o Senhor conhece o caminho antes de mim. Obrigado porque tua presença me sustenta. Obrigado porque posso entregar meu primeiro passo. Obrigado porque posso começar de novo. Que esta segunda-feira seja abençoada. Que esta semana seja protegida. Que minha alma permaneça em paz. Que meus passos sejam guiados. Que minha casa seja guardada. Que meu coração não se esqueça. Deus vai à frente. Deus abre caminho. Deus cuida de mim. Amém. Amém. E amém. Se você rezou comigo até aqui, escreva nos comentários: Senhor, guia o meu primeiro passo. Escreva também o seu pedido de oração para esta semana. Coloque diante de Deus sua família, seu trabalho, sua saúde, suas decisões, suas preocupações e tudo aquilo que você precisa entregar nesta segunda-feira. E eu quero te pedir, com todo o coração, se esta oração tocou a sua alma, inscreva-se agora neste canal e ative o sininho. Aqui nós publicamos orações todos os dias, e talvez a próxima oração seja exatamente a resposta que Deus quer colocar no seu coração em uma manhã difícil. A sua inscrição fortalece esta missão de fé. O sininho ajuda você a não perder a oração diária. E o seu like ajuda esta oração a alcançar mais vidas. Deixe o seu like neste vídeo. Esse gesto simples pode ajudar esta oração a chegar a alguém que está começando a semana cansado, ansioso, preocupado ou sem esperança. Compartilhe esta oração com alguém especial. Talvez Deus use o seu compartilhamento para guiar o primeiro passo de uma pessoa que está sofrendo em silêncio. Que Deus abençoe sua segunda-feira. Que Deus prepare sua semana. Que Deus proteja sua família. Que Deus conduza seus caminhos. E que antes de cada passo, você se lembre: você não caminha sozinho. Deus já está indo na frente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.